nossa live de hoje. Hoje é o nosso 7º encontro aqui, né, da nossa série de 12 lives, se preparando aí para o final do ano. E hoje a gente vai falar sobre disciplina. Se você tem disciplina, justamente para que você conquiste aquilo que você deseja no seu 2022, certo? Então, fiquem comigo até o final, porque a gente vai conversar sobre isso e a gente também vai fazer uma aplicação técnica aqui das práticas, com prática, né? Para fazer essa instalação de disciplina para quem anda aí bem indisciplinado, faltando com respeito com as pessoinhas. A gente vai fazer essa instalação daqui um pouquinho, tá, gente? Então, o pessoal tá chegando aí, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Todo mundo que vai entrando aí. E peraí que eu vou pegar o meu cafezinho aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Separei aqui alguns assuntos para conversar com vocês sobre esse tema, né? Que é um tema bastante interessante, né, gente? Porque, afinal de contas, se você quiser ter conquistas no teu 2022, você precisa organizar algumas coisas da sua vida. Entre elas, a disciplina. Deixa eu só conectar aqui. Ai, ai. Uma correria hoje, então estou aqui precisando dar uma respirada. Como que vocês estão aí de terça-feira, certo? Então, a gente vai fazer também a parte da prática, tá, gente? Então é isto, tá bom? Deixa eu... Só um momentinho. Ah, tá. Então, me contem. Está mega quente. Vocês gostam de café quente ou café gelado? Aqui no Brasil também tem, né? Mas eu lembro que um tempo que eu entrei... que eu vivia nos Estados Unidos, lá tem muitas... É muito comum o café gelado, né? Se bem que o Starbucks já também tá aqui há muito tempo. E quem gosta de café gelado, hein, gente? Esse agora tá tão quente que eu nem gosto tanto. Daqui a pouco ele esfria. Peraí, gente, vamos entrar aqui também. Pronto, bem-vindas pessoas chegando aí no nosso encontro de hoje para conversar sobre disciplina, tá? E eu vou falar 4 assuntos relacionados à disciplina. Pronto, agora vai conectar naquele Instagram antigo. O Instagram antigo, gente, vou finalizar ele, vou inativar ele dia 31 de dezembro de 2022, viu? Então, bem-vindos aqui nesse Insta antigo. E já se preparem, gente, já se preparem. Quem estiver lá ainda tem que, se quiser acompanhar o trabalho, venha para o novo, tá? Aqui tá meio mal posicionado, né? Então, vamos lá, gente, vamos conversar um pouco sobre esse tema da disciplina, justamente você ter disciplina para que você consiga conquistar aquilo que você quer para o seu novo ano, o ano de 2022, certo? E aí, na medida que você tá com isso ajustado para que você conquiste aí as suas coisas, a tua vida vai ter mais fluência, tá? Só que para a gente conseguir realizar aquilo que a gente quer, gente, a gente precisa realmente ter uma organização que a gente vai falar ainda pela frente. Nos nossos próximos encontros tem um dia específico sobre organização. Eu acho que é nessa sexta-feira. Não, nessa sexta-feira não. É semana que vem sobre organização. É segunda. Mas essa data aqui tá errada. Não, eu me enganei. É sexta-feira mesmo. Viu?
Então, viu? Essas coisas que eu falo pra vocês, gente. Vocês têm que... esse meu exemplo aqui tá ótimo pra até comentar isso. É sempre importante a gente atentar para aquilo que vem num primeiro momento aí na tua mente, na tua intuição. Porque essa é a resposta verdadeira para as coisas, como acabou de acontecer aqui, né? Eu falei, acho que é essa semana, acho que é na sexta. Aí eu olhei ali a data errada e falei, não, semana que vem não, realmente é sexta-feira que a gente vai falar sobre organização. Então, quando vocês, tudo na sua vida que você queira resolver e buscar entendimento, perceba qual é aquela intuição, aquela primeira intuição que te vem sobre aquele assunto. E essa primeira intuição, esse primeiro anseio é a tua resposta sobre esse assunto, certo? Então bora lá, gente, vamos começar com o nosso assunto de fato. Fiquem até o final comigo, porque no finalzinho a gente vai fazer uma prática para fazer instalação de disciplina, né, de ordem, para que você tenha aí um bom resultado na sua vida relacionado a essas coisas, tá bom? Então vamos lá, os 4 aspectos que a gente vai conversar agora sobre a questão da disciplina, para que então você consiga traçar, né, 2022 bem organizado na sua vida. Então o primeiro aspecto que eu trago aqui para vocês sobre a questão da disciplina é que uma pessoa adulta, né, que se comporte de uma maneira indisciplinada, né, ou seja, ela não tem uma organização interna, né, realmente é uma pessoa que internamente ela não tem essa organização para que ela se discipline e consiga cumprir as coisas. Ah, mas que tipo de coisa, gente? Então, tipos de coisas como, por exemplo, você cumprir um horário que você marca com uma pessoa, né? Você chegar então no horário, né? Não só o cumprir, mas realmente ser pontual. Isso é uma forma de disciplina, em que você tem ali um acordo, né? Vamos dizer assim, com outra pessoa, com relação ao horário ou a um compromisso, alguma coisa, e você honra aquilo ali. De que maneira? Você honra através da sua disciplina, considerando a outra pessoa, respeitando a outra pessoa, né? Porque quando você, por exemplo, marca um horário, sei lá, você marcou uma consulta médica, tá? Aí você marcou o teu horário segunda-feira às 2h da tarde da tua consulta médica. Então, você precisa ter disciplina para chegar no consultório do seu médico, passar pela recepção com a secretária, dar os seus dados, etc e tal, e aguardar ser chamado na consulta. Aí, de repente, alguns médicos atrasam, outros não, enfim, cada um tem o seu jeito de trabalhar, porém, você está ali disciplinado, cumprindo e respeitando o horário agendado, respeitando de que esse profissional, por exemplo, esse médico tem uma agenda e que você estar ali presente, né, no horário que você marcou, você está respeitando esse profissional e essa como pessoa também, né? Por quê? Porque afinal de contas, se a agenda do médico lá é lotada e se simplesmente você marca um horário, chega atrasado ou não comparece na consulta do seu médico, você está tirando o lugar de outra pessoa que poderia estar consultando. Então, vamos entender, isso não seria uma falta de respeito, né? Então, entendam que o não ter disciplina e o agir de uma forma indisciplinada, às vezes as pessoas estão ali considerando que como se a agenda do outro ou do médico não importa. É interessante que até nesse exemplo do médico, por uma questão, gente, cultural, né, a gente tem já, né, há já muitos anos, como o médico sendo uma profissão super respeitada, né? Então, um profissional que ele é visto como se fosse dentro de uma hierarquia e como se ele estivesse acima das pessoas, tá? Eu tô falando de uma forma abrangente de como tem a percepção inconsciente do inconsciente coletivo da humanidade. Como se o médico, então, tivesse acima. Outra profissão também que é bastante relacionada a isso são os advogados.
Então, acaba se tendo como se fosse um respeito muito grande, porque são aqueles profissionais que trabalham com a lei. Então, isso, o advogado também vem lá de trás, e aí o inconsciente da humanidade traz isso como um arquétipo, vamos colocar assim, que é o que? Uma energia de que o médico, ele é bem respeitado e conceituado. Ah, isso quer dizer que outros profissionais não são? Claro que não, gente, óbvio que não, né? Mas em função desse inconsciente, desse tipo de registro, já inconscientemente seria quase como se ficasse assim, de que se toma um respeito maior, por exemplo, com esse tipo de compromisso, e mesmo assim não, tem pessoas, mas já voltamos. E mesmo assim não, porque tem pessoas que vão ali e não conseguem aplicar a sua disciplina, mesmo num horário agendado com um médico, por exemplo, né? E aí com outras situações, com outras profissões, enfim, isso pode ser muito comum. Inclusive nos estudos, por exemplo, né? Então aquelas pessoas que estão sempre atrasadas, sabe aquelas pessoas sempre atrasadas? São pessoas indisciplinadas, pessoas que não têm disciplina na sua vida e, consequentemente, elas chegam atrasadas em todos os seus compromissos, não só numa consulta médica, na consulta com o nutricionista, com o terapeuta, sei lá com quem, mas também na própria sala de aula. Ela está cursando, por exemplo, alguma aula e ela vai lá e chega atrasada, né? Então, isso tudo acaba impactando, né, na vida dessa pessoa e na das outras pessoas. Por quê? Porque uma pessoa indisciplinada, que ela tá sempre então se atrasando para os seus compromissos, na verdade, inconscientemente, né, na forma ali subliminar, qual é a mensagem que essa pessoa tá passando para aquelas pessoas que ela tá ali convivendo, né? Então, a pessoa que é indisciplinada e que tá sempre atrasada, chegando atrasado, ela passa a seguinte mensagem para os outros: eu não tô nem aí pro teu horário. O meu horário é mais importante, o meu tempo é mais importante, então foda-se o horário de vocês. É isso a mensagem que uma pessoa tá passando quando tá se atrasando e quando tá sempre... Porque assim, não, gente, às vezes é uma questão muito pontual, às vezes tem pessoas que são muito disciplinadas com o horário, com tudo, e de repente acontece realmente uma coisa muito, né, um imprevisto realmente, e essa pessoa, ela acaba se atrasando, ok? Só que o que a gente observa é que é uma questão comportamental e inconsciente do comportamento dessa pessoa. Então, a pessoa, ela é indisciplinada e isso acontece sempre. Então, ela tá sempre ali se atrasando, e como eu acabei usando o termo, né? Realmente é como se ela apertasse aquele botão do foda-se e não tô nem aí pra ninguém, né? É bem isso, como se o meu horário fosse mais importante do que o dos outros. Essa é a mensagem que a pessoa indisciplinada tá passando quando ela tem os seus atrasos e tudo mais. Então, gente, a questão é aqui sobre os pontos, né, que eu falei que a gente tem aqui para conversar sobre esse assunto. São 5 pontos, na verdade, tá? Então, um deles, já baseado nisso que eu tava explicando, é o próprio egoísmo, gente. Por quê? Porque, como eu dei esse exemplo, se a pessoa, ela não percebe isso, tá, gente? As pessoas que são indisciplinadas nesse ponto, né, por exemplo, que não conseguem cumprir horário, essas coisas, elas não percebem que isso tá acontecendo. Mas elas estão tendo um comportamento egoísta. Então, esse é um dos pontos. A pessoa está sendo egoísta, né, com a outra pessoa, porque não tá nem aí pra vida, pro horário, pro respeito com a outra pessoa, tá? Então, quando eu falo aqui de se você tem disciplina para conquistar as coisas que você quer no teu ano de 2022, que esse é o nosso tema, mas eu tô começando a falar primeiro sobre a questão da disciplina em si, mas eu já puxo um gancho aqui. Por quê? Porque se você não tem disciplina para lidar no seu dia a dia, na sua rotina, com as pessoas, com as situações que aparecem na tua frente, por acaso você vai ter disciplina com você mesma para que você possa, então, conquistar aquilo que você quer? Pouco difícil, né, gente? Por quê? Porque a pessoa que ela tá fazendo esse exemplo que eu falei antes, que ela não tá respeitando o horário das pessoas, que ela não tá respeitando o outro porque ela acha que o dela é mais importante, ela já não tem disciplina com ela mesma, então ela já não se respeita, né? Então ela não se respeita, deixando sim se colocar em muitos momentos em situações
delicadas nesse aspecto em que o outro pode ir lá e montar em cima dela e fazer o que bem entender, certo? Por quê? Porque ela não dá o limite, porque ela não tem disciplina, inclusive para dar o limite nas pessoas, certo? Ok, então o primeiro ponto, o egoísmo, e o segundo ponto que está bastante relacionado a isso e que tem ligação com esse egoísmo é a questão estamos falando de adultos normalmente, quando que isso é ensinado, né, inclusive? É na infância. Então aquela criança, ela foi lá e ela começou a aprender porque os pais foram dando limites para ela e foram ajudando nela na disciplina dessa pessoa. Ok, ela cresce, hoje ela é um adulto, vamos dizer que não aprendeu direito e ela tá tendo esses comportamentos indisciplinados, tudo bem? O que isso tem a ver? Isso tem a ver que é um adulto agindo de forma infantil, é um adulto infantilizado. Por quê? Porque é um adulto agindo como uma criança indisciplinada, né? Porque é claro que eu não posso dizer que as crianças são indisciplinadas, não. As crianças, elas estão aprendendo tudo com seus pais. Então, crianças indisciplinadas, os pais não estão ensinando que elas sejam disciplinadas. Não estão ensinando que ela tem que respeitar o coleguinha, que ela tem que respeitar o próximo. Não estão ensinando isso para essa criança, certo? Então, crescem depois e viram adultos que não sabem respeitar o coleguinha e o próximo e os exemplos que a gente já falou agora, tá? Então, no momento que existe um adulto que ele tá agindo daquele jeito, como eu comentei, então ele entra no ambiente, ele tá lá atrasado. No final das contas, o que a gente vê? Que a pessoa tá passando essa mensagem, não tô nem aí pro horário das outras pessoas. O meu horário é que é importante. Então, por isso que eu já disse no primeiro ponto que isso não é um ato de egoísmo. Sim, um ato de egoísmo, em que aquela pessoa tá nem aí pra vida de ninguém, tá mais preocupada com o seu umbigo, né? E aí a outra questão é essa do comportamento de um adulto infantil, um adulto que não cresceu, um adulto que continua agindo como uma criancinha mimada que bate o pé e quer que seja atendido na hora que ele quer, né? Lá atrás, em vários vídeos anteriores, eu comentei já que isso, inclusive, fez parte da minha história, né, por muitos e muitos anos, e eu, como adulta, agindo dessa forma. Até que eu comecei a me dar conta de que eu agia desse jeito, que, querendo ou não, era um adulto agindo como uma criança, batendo o pé, porque tinha que ser no jeito que eu queria, na hora que eu queria e tudo, etc e tal. Então, gente, isso não é uma questão minha só, da Gabriele. Isso é uma questão de muitas pessoas adultas que estão por aí e que não se dão conta, que inclusive têm os seus filhos e tal, e continuam agindo com 40, 50, 60 anos de idade, agindo como crianças, agindo de forma completamente infantilizada. Por quê? Porque não tem disciplina, porque não tem ordem, porque não sabe seguir ordem. Então, como que vai virando ano após ano, e chega dezembro e você quer fazer as suas previsões, né, o seu planejamento para 2022, né, que não deixa de ser uma forma, já quando você planeja, é uma forma praticamente de você prever. Por quê? Porque você planejando, você vai construindo aquilo que você gostaria que acontecesse. Então, é uma maneira de previsão, sim. Só que, se você não tem essa própria disciplina, essa própria ordem desenvolvida através de você, através dos seus pais e tudo mais, você realmente não consegue seguir esses compromissos. Então você segue, né, montando em cima das pessoas, né, se atrasando nos compromissos e fazendo as pessoas como se fosse de gato e sapato. Por quê? Porque é uma criancinha que tá lá com seu bonequinho, com seu bichinho lá, sua bonequinha, e eu quero que a minha bonequinha agora sente para brincar de bonequinha, e a pessoa adulta, mas com um comportamento infantilizado. E não pensem que isso não é comum de ver por aí, gente. É muito comum de ver por aí. Então é essa questão de trabalhar o respeito que você tem com relação ao próximo, né? Então aquele respeito que vem através da sua própria disciplina e da ordem que você estabelece para a sua vida. Entendendo que não, como assim que o teu horário é mais importante do que o do outro? Não. Por quê?
Porque se todos somos irmãos, se todos somos iguais, porque todos somos um, porque tudo no universo, né, no multiverso está interconectado e todos, né, nós, através, como se fosse uma teia, estamos todos interconectados. No momento que você não está respeitando o teu próximo, você está se prejudicando também e vice-versa. Então, o fato de você trabalhar a disciplina é a mesma coisa que você trabalhar a sua maturidade, a sua vida adulta. Adulto sendo adulto e não adulto sendo infantil, como infelizmente temos por aí, certo? Então, esse é um outro ponto muito importante quando a gente pensa na questão da disciplina e como trabalhar com essa disciplina. Aí entra o terceiro item, que é a teimosia, né? Querendo ou não, que eu já falei aqui da bate o pé, é isso, bate o pé porque quer daquele jeito, que nem uma criancinha de 5 anos de idade. Aí eu te pergunto, mas você tem 40 ou você tem 5? Né? Por quê? Porque às vezes é a pessoa de 40, de 50, enfim, que tá agindo como a criancinha de 5 anos de idade. Então, como você vai sair daquele lugar horroroso que você tá, sair daquele lugar que você não tem dinheiro para fazer um curso que você quer, que você não tem dinheiro para fazer uma imersão que você quer, que você não tem, sei lá, não consegue fazer as coisas que você quer? Como que você vai fazer isso se você continua agindo como uma criancinha? Criancinhas, né, as crianças, elas estão ali com todo o suporte dos seus pais. Então, obviamente que elas não precisam, elas não estão agindo como adulto. Então, se muitas vezes você quer receber tudo na sua mãozinha, de mão beijada, e você acha que todos têm obrigação contigo, e que você pode chegar atrasado nas suas consultas, que você pode fazer o que você quer, do jeito que você bem entende, você está agindo como uma criança que acha que o mundo está parado, parou de girar agora só para me satisfazer, porque agora eu estou a fim de fazer isso ou aquilo. E aí eu te digo, é assim que a coisa funciona? Não, gente, não é assim que a coisa funciona. Não é assim que o mundo gira, né? Porque existem leis cósmicas, né? Existem leis do universo que fazem com que o mundo gire literalmente, entende? Então, esse girar do mundo, né, essa forma das coisas acontecerem e se conectarem, elas vão estar de acordo com esse respeito que se tem um ao outro, ao próximo. E não é com teimosia, batendo o pé como uma atitude infantilizada que você vai conquistar o que você quer conquistar. Não é assim, né? Então, para 2022, você deve ter algumas coisas em vista que você queira realizar, certo? Ok. Então, enquanto você não entender essas questões, até que a gente está trabalhando nesses 12 encontros, né? Essas 12 lives, gente, que eu tô realizando aqui, que aliás, gente, lembrando, quem tá aqui nesse Instagram, o Instagram novo já tá rolando, esse Instagram aqui antigo vai ser desativado, então convido vocês para depois virem pro Instagram, que é o Gabriele Tubbs, tá bom? Então, esses comportamentos, eles não são condizentes com o comportamento de um adulto que vai conseguir, então, conquistar e realizar as questões que quer. Então, por exemplo, nessa série de lives, dessas 12 lives que a gente está fazendo, o que a gente tem aí pela frente, gente? Tá carregando aqui, aí ele tinha dado uma queda de energia, mas já tá tudo bem. Então, gente, essas 12 lives, né, nessa série que a gente tá fazendo, esses assuntos que eu selecionei a dedo para trazer para vocês, porque todos eles têm relação com essa preparação que você vai fazer agora nessa reta final do seu ano para se preparar para o ano seguinte. Se você não se der conta desses aspectos e de coisas tanto que faltam ou coisas que você tem que liberar, que você tem que largar fora, como a gente já falou e já trabalhamos nessas primeiras 7, né, lives, a gente já trabalhou sobre insegurança, sobre confiança. Então, você ter segurança, você ter confiança em si mesmo vai ser importante para que você consiga conquistar os seus desejos, tá? Conquistar os seus planos, que seja de 2022. Ter disciplina, que é o que a gente está falando hoje, também vai ser essencial. Por quê? Porque, de novo, gente,
Se você não está tendo disciplina, significa que você está agindo de uma forma imatura e infantil e não de uma forma adulta, certo? E aí você vai continuar na mesma, porque crianças, elas fazem planejamentos por si só e conseguem ali cumprir? Não. Isso vem de acordo com a vida adulta, com a maturidade do adulto, né? Que consegue traçar os seus planos, executá-los e por fim conquistá-los, ou seja, aterrando aquela conquista da realização. Isso é um trajeto que um adulto faz. A criança, ela tá ali num outro momento, ela tá ali brincando, ela está ou deveria estar aprendendo sobre as responsabilidades, sim, da disciplina que os seus pais devem ensinar, como o quê? Tem a hora para fazer o dever de casa, tem a hora para brincar, tem a hora para mexer no celular, tem a hora para cada uma das coisas. E isso é muito importante na criança, porque senão crescem adultos infantilizados, como a gente vê as pencas por aí hoje. Aliás, na verdade, como é a maior parte da população, gente. Por quê? Porque se as pessoas... Aí vocês podem estar pensando assim, nossa, Gabriele, mas tu tá sendo muito radical de falar isso. Mas eu explico para vocês por que eu tô falando isso. Se as pessoas, se a maior parte da população fosse adulta e madura, independente da idade que a gente possa estar falando aqui, se é uma pessoa de 20 anos, de 30 ou mais, tá? Que eu todo o tempo tô falando da faixa de 30 a 40, ok? Mas independente, ou 50, mas assim, independente disso, se fossem pessoas maduras, se a população individualmente, cada um no seu ser, fossem maduros e adultos, as pessoas não estariam com problemas financeiros, não estariam vivendo problemas de relacionamento e os outros problemas da humanidade. Não teria esse tipo de problema. Por quê? Porque quem é adulto trabalha e é independente, tem seu próprio dinheiro. Quem tá passando problema de prosperidade tá agindo que nem criança, porque criança não trabalha, criança brinca, se diverte e não trabalha e não ganha dinheiro consequentemente. Não quer dizer que você não possa se divertir fazendo aquilo que você gosta de fazer, que é aquilo que é o seu trabalho, que é aquilo que é o seu propósito, que é o seu dom, que a gente vai falar quinta-feira, senão quinta-feira sobre missão, tá? Não quer dizer que você não possa se divertir naquilo que você faz. Você pode, mas o que eu quero dizer é, criança não trabalha e, portanto, criança não prospera. Certo? Então, diante de toda aí a população, se as pessoas estivessem, né, então, totalmente resolvidas e disciplinadas com elas mesmas, elas não estariam passando por esse tipo de problema, aquelas que estão. De repente, você é uma pessoa que não está passando por esse tipo de problema, ótimo. Provavelmente você é uma pessoa madura, porque você age como adulto, então você vai lá e faz. Você dá basta para as coisas, você diz chega quando precisa dizer chega para algumas coisas e você vai lá e faz. Né? E por que você vai lá e faz, e por que você bota ponto final nas coisas, e porque você vai correr atrás daquilo que você quer, você vai de encontro com aquilo que você quer, melhorando essa palavra do correr, porque também se a gente coloca sempre assim, né? Porque eu tô correndo atrás do dinheiro, porque eu tô lutando para resolver tal coisa, não sei o que, não sei o que. O que você tá informando pro universo? Olha só que eu sempre brinco aqui, né? Você está assim pro universo, aí o universo tá anotando. Correr atrás do dinheiro. Olha que interessante. A fulaninha quer correr atrás do dinheiro. Então, manda mais correr atrás do dinheiro. Ou seja, a pessoa vai estar sempre correndo atrás do dinheiro. E o dinheiro vai estar correndo dela. Porque se ela tá falando todo o tempo que ela tá correndo atrás para conseguir dinheiro, então ela tá correndo atrás e vai... Enquanto ela não mudar isso, não mudar essa percepção e não mudar esse comportamento infantilizado, ela vai continuar correndo. Outra coisa, do lutar, né? Fulana tá lutando, então tá lutando para resolver tal coisa e tal. Vai continuar lutando, porque afinal de contas, se você quer de fato resolver as coisas na tua vida, não adianta você ficar verbalizando que você tá lá lutando, que você tá lutando para resolver tal coisa. Por quê? Porque o universo vai te mandar a energia de mais luta. Então você passa a sua vida inteira só lutando. Então o que a gente faz então para resolver isso? A gente muda a forma como a gente vai falar. E aí entra aquilo que eu sempre digo para vocês nas lives, gente, é que é o orar e o vigiar, e você precisa se monitorar. E aí olha
olha que legal que tem de encontro a disciplina que a gente está falando hoje. Por quê? Porque para que você conquiste as suas coisas, seja o que for, você precisa ter disciplina, e a tua disciplina com você mesma, com você mesmo. Às vezes, gente, essa disciplina que eu tô falando essa que eu acabei de falar do Orai e Vigiai, é você se disciplinar para observar quais as frases que tu tá falando, quais as palavras que você tá falando, ou mesmo que você tá pensando. Então, em vez de falar pro universo, porque eu tô aqui lutando, anota aí. Eu estou atingindo com muita facilidade, alegria e glória, tranquilidade, aquilo que eu quero. Eu estou resolvendo com facilidade o assunto do banco, o assunto da loja ali da frente. Eu estou resolvendo tudo com muita facilidade. E você falando isso, percebam que é completamente diferente de você falar que você está sempre lutando para conseguir alguma coisa, que você está sempre correndo para conseguir alguma coisa, ou sempre correndo para fazer alguma coisa. Você vai ficar sempre correndo, ao invés de fazer as coisas com mais paz, com tranquilidade e com efetividade. E tudo isso vem de onde? Vem da disciplina. Então, como que você quer conquistar as coisas em 2022 se você não tem disciplina com você mesmo, com você mesma, para que você possa, então, realizar aquelas coisas? Então, para que você realize aquelas coisas que você quer, você precisa trabalhar a disciplina na sua vida, deixando de ser egoísta com as outras pessoas, né, com relação às outras pessoas, deixando de ser teimosa, entendendo que você não é uma criancinha para bater o pé e para a coisa acontecer na hora que você quer, entendendo que você precisa respeitar o horário e as coisas das outras pessoas. E aí, percebendo nisso como um todo, você vai construindo um adulto mais forte, tá? Agora, você ouvir isso e, nossa, isso é tudo bobagem, isso tudo é como acontecem as coisas. Se você acha isso uma bobagem, é porque você nem tá pronto para entender e enxergar que isso é o funcionamento do teu mecanismo. Pior ainda, continua agindo como uma criança, entende? Então, gente, chegou a hora da gente acordar, chegou a hora, quando eu acordo aqui, né? Quando eu começo a live aqui falando acorda, guria, é pra acordar, sacudir, gente. Por quê? Porque se você continuar no mesmo comportamento, você não vai resolver a sua vida. O ano de 2022, ele vai ser um ano fantástico, de muita fluência para muitas pessoas. Pessoas que plantaram as boas sementes vão colher essas sementes. Agora, quem ficou plantando discórdia, quem ficou plantando problema, quem continua nesse comportamento infantilizado, blá, 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 vai se dar bem mal em 2022. E eu não tô rogando praga pra ninguém, gente. Acontece que você mesma ou você mesmo constrói a tua própria realidade. Então, tudo que tem hoje na tua vida é tua, a culpa é tua. A culpa é tua, ótimo. Eu sempre falo justamente o contrário, para tirar a culpa das pessoas. Mas, às vezes, tem que falar algumas palavras que se entendam, né? Então, assim, a pessoa constrói a sua realidade. Então, tudo que tem na tua vida foi você que fez, né? Então, assim, não é aquela culpa no sentido de se culpar, de se martirizar, não, mas foi você que construiu isso. Então, tá uma porcaria? Pois é, desculpa te contar, te lembrar, se você já sabe, mas foi você que fez isso. Tá ótimo, parabéns, também foi você que fez isso. Então, você tem o poder de direcionar para qual lado que você quer ir. Ou você vai construir uma coisa maravilhosa, ou você vai construir uma coisa que seja pesada e que você vai colher esse pesado que você está construindo, tá? Um último tópico para falar sobre a questão da disciplina, gente, é sobre pai. As pessoas que não têm disciplina, elas têm falta de pai na vida delas. Então, as pessoas que não têm disciplina, elas não tomaram o pai no seu coração, como a gente costuma dizer. E na live de ontem eu expliquei bastante sobre o que é o tomar o pai, né? Então, de uma maneira geral, de uma maneira breve, para eu não ficar me repetindo muito nas lives, né? Para quem também tá me acompanhando todos os dias. Então, nós viemos do pai e da mãe, obviamente. Óvulo, espermatozoide, ok. A mãe, ela te dá o papel de você servir a vida, te entrega na mão do pai, e o pai, ele representa esse te levar para a vida. E através da energia do pai, que é a energia do masculino, que é a energia do yang, é que você recebe, então, a força do dizer não.
E é essa força do dizer não que vai te ajudar na disciplina. Então, tudo isso que a gente falou aqui, por trás a gente tem essa energia do pai ou a falta do pai. Como assim falta do pai? Não quer dizer se você teve o pai presente ou não da tua vida, mas quer dizer se você teve você sentiu essa presença de pai, essa energia recebida na tua vida, tá? Por quê? Porque você pode ter tido realmente uma ausência do teu pai, de repente você nem conheceu o seu pai, isso é uma situação, mas você pode ter uma outra pessoa que tem a mesma sensação que essa, só que essa aqui teve o pai presente. Só que esse pai, ele podia ser um pai fraco, um pai sem essa força forte do Yang, porque ele também não recebeu do pai dele. Então ele não consegue se mostrar e se demonstrar de uma forma presente, suficiente, que repasse essa energia do Yang, essa energia do, como se diz, essa energia do dizer não. E aí, quando não se diz não, você não tá nem exercitando a tua disciplina com você e a tua disciplina com as pessoas. E aí você passa a ser aqueles adultos com comportamentos infantilizados, com teimosia, com egoísmo, achando que você é o último biscoito do pacote e que não tô nem aí para as outras pessoas. E não é assim que a coisa funciona. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde você vai esbarrar em pessoas que têm esse não bem forte dentro deles, essa presença do dizer não, essa disciplina e essa ordem, e essas pessoas vão te parar. Então, você prefere ser parado por você mesmo ou mesma, que você se dando conta disso, você muda o seu comportamento, ou você prefere, encontrar situações ao longo da sua vida que te parem e que te mostrem isso na dor, porque você pode aprender as coisas no amor ou na dor. Oiê, bem-vinda! Ó, avisando que a gente tá com um novo Instagram, esse Instagram aqui ele vai ser desativado, então depois se puder vir pra cá, Lauren, é o mesmo nome, tá? Gabriele Tubbs, você vai me achar, Gabriele_Tubbs. Aí você vem pro novo Instagram e já pode, continuar acompanhando tudo por aqui, tá? Bem-vinda, ó. Prazer te ver. Então, a gente tá falando aqui sobre a questão de disciplina, tá? E agora eu vou repassar os tópicos, aqui, que a gente falou aqui, resumidamente, pra gente ir pra parte prática, com a meditação e as instalações e as ativações sobre disciplina, tá? Então, o que conversamos aqui sobre disciplina hoje? Isso que eu falei do pai agora é muito baseado na constelação familiar. Então, o que é? A pessoa que não tem disciplina, então ela não tem pai dentro do coração dela, tá? Aí tem que investigar, aí cada uma as suas questões, gente, como eu tava explicando, ou porque teve ausência de fato do pai, ou porque o pai estava presente, mas ele não era meio fraco, um pai meio fraco, tá? Então, assim, trabalhar esse pai, tá? Por quê? Porque a gente tem que trabalhar o dizer não, o se posicionar. Isso vai fortalecer que você tenha disciplina na sua vida, certo? Aí ter o entendimento, e o cuidado para analisar de que uma pessoa que não tem disciplina, ela é uma pessoa que está agindo como uma criancinha indisciplinada, porque claro que existem crianças disciplinadas, porque os pais já foram ensinando, e isso é aprendido desde criança, aí elas viram adultos que sabem respeitar o próximo, que sabem respeitar o limite do outro. Então, o adulto que não sabe isso, ele está agindo não só como um adulto infantilizado, mas também como um adulto teimoso e um adulto egoísta que não está respeitando o horário da outra pessoa, que não está respeitando os limites que vai até onde chega o coleguinha, Oi, Clary, tudo bom? A gente tá com o Instagram novo, esse Instagram vai ser desativado, então depois vem pro novo. Procura na bio desse Instagram, gente, vocês têm, tá? Dá pra clicar ali e vir direto, que é o Gabriele Tubbs, tá? Então, é você trabalhar essas questões, entendendo que, lembrando a mensagem, que eu comentei lá no início da live, que quando uma pessoa que ela
se comporta desse jeito, por exemplo, chegando atrasado nos ambientes, sei lá, tem uma aula, uma palestra, a pessoa vai lá e chega, né, atrasada naquele ambiente. O que ela está informando para as pessoas e para o próprio professor que está ministrando aquela aula? Eu não tô nem aí pro horário de vocês, o meu horário é mais importante, por isso aqui eu chego a hora que eu quero. Gente, existem mensagens subliminares nas coisas, tá? Então, assim, como eu falei também, infelizmente ou não, mas enfim, a pessoa que é sempre atrasada, ela é sempre atrasada, tá? É a pessoa que tá sempre se atrasando em tudo. Já a pessoa que é disciplinada, ela não. Normalmente ela tá ali sempre antecipada nos lugares e nas coisas, já chega antes e tal, tá bom? Então você precisa dosar entendendo que você não falte com respeito com as outras pessoas, tá? Então esse é um resumão de tudo que a gente conversou aqui, só que durante a live também fomos falando de exemplos e tudo mais. Então quem de repente chegou depois e não conseguiu pegar o início, ela vai ficar salva só que no novo Instagram, tá bom? Então agora, gente, vou convidar vocês pra gente fazer a nossa prática, tá? Então o que é a nossa prática? Eu vou convidar que você sente de uma forma confortável aí onde você está, e para que você possa fechar os olhos, se puder pedir para alguém que tá aí na casa pra não te interromper. Só pra gente fazer aqui alguns minutinhos. Nessa meditação, eu vou dar o comando em voz alta e aí você autoriza, caso você queira receber, para que você receba essas ativações, tá? Então vamos instalar disciplina, ordem, enfim, toda essa parte aí que pode te ajudar bastante, tá bom? Então eu peço que vocês já se preparem aí e vamos respirando profundamente. Então inspira profundamente nesse momento. Inspira e expira, soltando uma cor violeta. Inspira a cor dourada e expira o violeta. E na medida que você vai inspirando e expirando, você vai percebendo que vai limpando todas aquelas dores, todas aquelas sensações ou sentimentos que podem até nem te pertencer, mas que podem estar pairando aí por você. Então respira profundamente essa cor dourada e ela passa pelos teus pulmões, vai oxigenando os teus pulmões e liberando a cor violeta, trabalhando completamente toda essa limpeza. E você vai percebendo que a sua energia vai expandindo. E na medida que ela vai expandindo, você vai saindo através da sua própria energia. Através da sua energia, você vai expandindo para fora das paredes do ambiente que você está. Vai atingindo o seu bairro, sua cidade, seu estado, seu país. E cada vez a sua energia cresce mais e mais. E ela vai expandindo além da estratosfera da Terra, vai expandindo para fora do nosso planeta, chegando lá no espaço. E a tua energia vai expandindo, chegando nos outros planetas à nossa volta, Vênus aqui pertinho, Mercúrio também. E a tua energia vai expandindo cada vez mais, passando por camadas de luzes claras, de luzes escuras. E a sua energia vai expandindo, expandindo, expandindo. Na medida que ela vai expandindo, ela vai passando nesse momento por uma camada dourada e depois por uma camada gelatinosa. E a sua energia continua expandindo, chegando agora num ambiente de cor branca, um branco iridescente, um branco meio azulado, em que você vai percebendo nesse momento toda a energia dessa cor branca. E nesse local de puro amor, onde você sente a energia de amor do Criador, a energia do Criador de tudo que é, você vai percebendo e sentindo toda essa energia em toda a sua composição corporal.
E é nesse local em que nós vamos fazer agora as ativações referentes à disciplina. Você me autoriza que nesse momento seja ativado e instalado em todas as suas células, que você sabe qual é a definição do Criador do que é ser disciplinada ou disciplinado, que você sabe qual a sensação da disciplina, que você sabe quando ter disciplina, você sabe como ter disciplina, você sabe como viver seu dia a dia com disciplina. Você conhece a perspectiva do Criador da disciplina e você sabe que é possível ter disciplina. Agora você me autoriza também que você sabe a definição do Criador do que é ter ordem. Você sabe a sensação da ordem. Você sabe quando ter ordem, como viver seu dia a dia com ordem. E que você conhece a perspectiva do Criador da ordem na sua vida. Se você me autoriza, diga sim nesse momento, pode ser mentalmente. E nesse momento eu peço para o Criador de tudo que é, que todas essas novas definições relacionadas à disciplina e ordem sejam agora completamente ativadas em todas as células das pessoas que estão aqui presentes, que sejam também instaladas em todos os seus níveis de consciência e nesse momento ativadas nas células de todos os corpos das pessoas aqui presentes. Pelo bem maior eu agradeço. Está feito, está feito, está feito. Mostre-me, Criador. Perceba essa instalação acontecendo no seu corpo. Vai observando isso acontecendo. E nesse momento você, com todas essas novas definições instaladas no seu corpo, você vai retornando nesse momento através dessa luz branca, passando por todas as camadas, você vai entrando na estratosfera da Terra, vai chegando no ambiente em que você está, vai respirando profundamente e devagarinho no seu tempo você vai retornando para o aqui e agora, com essa sensação que você traz de onde você esteve, essa sensação de total definição do que é ter disciplina na sua vida e do que é ter ordem na sua vida. Vai respirando profundamente e voltando para o aqui e agora, nesse momento, aqui nessa sala onde você se encontra. Respira. Como foi, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido produtivo para vocês e que tenham conseguido, né, perceber a definição dessas instalações que foram realizadas aqui nesse momento. E vai respirando profundamente para que você possa retornar para suas atividades, certo? Então, gente, só pra gente fechar também, lembrando que amanhã é o último dia que você pode adquirir a imersão do Desperte o Seu 2022 pelo valor do primeiro lote, tá? Depois vai continuar sendo vendido normalmente, sem problemas, você pode adquirir depois, até o próprio dia do evento, tá? A única diferença é que vai para o segundo lote, depois tem o terceiro lote, tá? Então, se você quiser ainda aproveitar com o valor, né, esse valor diferenciado, você pode me chamar no direct para que você possa adquirir, tá bom? Então é isso, gente, ó. Beijos infinitamente nutritivos e cósmicos no coração de todos vocês. E amanhã a gente se vê aqui nesse mesmo horário, 13h13, tá bom? Beijão, gente!